novo. Leandro, bom dia. Bom dia a todos. Como é que está essa movimentação aí com o início desses novos equipamentos eletrônicos na cidade? A expectativa é positiva, né? Sempre com o objetivo aí de redução, né, de acidentes de trânsito. Uhum. Vocês perceberam aí que há um cuidado maior do motorista desde hoje, por conta da velocidade estipulada aí para as vias? Sim, a gente fez uma circulação hoje logo cedo pelos pontos e identificou aí uma redução e um cuidado maior, né, em não cometer infrações. Aham. Esses pontos, como é que vocês definem onde há necessidade de instalação de um radar ou de algum outro instrumento de controle de velocidade? Isso daí foi feito um estudo técnico, né, baseado aí tanto no fluxo de veículos quanto nos índices de acidentes, tanto com vítimas fatais ou lesões corporais, né? E a partir disso foi estudado possibilidades. A gente intensificou fiscalização nesse processo, nesses locais, né? A gente intensificou a fiscalização e como última oportunidade ali, a gente identificou e colocou os radares. Então, vocês tentaram outras coisas antes? O que é possível antes de um radar, Leandro? A fiscalização em si, a gente coloca os guardas nos locais, monitora melhor o fluxo, mas como não obtivemos êxito na redução de acidentes, foi adotada essa estratégia. São sempre cruzamentos, né? Os acidentes, o que acontece na região é colisão ou é atropelamento? Então, a gente tem casos de colisões e atropelamentos. A maior parte, colisões. Tanto que são 5 pontos em locais semaforizados e uma faixa de pedestre que tem um grande fluxo ali de travessia de pedestres. Uhum. Ontem um ouvinte nosso fez uma observação importante, né? Ele é motorista de aplicativo, ele passa muito pela Luciano das Neves, principalmente, tá? E aí eu estou contextualizando aqui, gente, para explicar o fato de ontem aqui pro Leandro hoje, né? A Luciano das Neves é uma das vias que recebe, né? Que já recebeu esses equipamentos, né? De controle de velocidade. São 3, né? Ao longo da Luciano das Neves. Isso, 3 pontos. E aí, só para vocês lembrarem, quem não conhece muito Vila Velha, ela passa pelo terminal de Vila Velha, ela passa pelo shopping, ela dá acesso à prefeitura, ela dá acesso à Rodovia do Sol. Então é uma rodovia é uma avenida, né, de muita circulação. E segundo ele, durante o dia a velocidade já é inferior ao radar. Entendeu, Leandro? Sim. A velocidade média ali daquele local é em torno de 50 a 60 km por hora. O que prevê a via ali são 60 km por hora em 2 pontos, em um ponto 50 km por hora. Uhum. Então, se já a velocidade já é essa, para que eu botar um dispositivo ali? Ocorrem acidentes. Mesmo com velocidade com baixa? Essa velocidade, Entendido. Você não acha que isso vai aumentar o fluxo, não? As pessoas já vão andar mais devagar para poder não passar no radar no limite? Nós acreditamos que não, mas caso ocorra um maior fluxo ali de veículos no local, existem estratégias como o aumento do tempo semafórico, né, que a gente consiga fazer com que o trânsito flua. Vila Velha, vale frisar, que é a maior frota de veículos do estado. Então é difícil mesmo. Em horários de pico, há um congestionamento, uma diminuição dessa velocidade. É natural. Agora, em outros horários, não. A gente identificou já nesse período de adaptação, né? Que a gente fez uma adaptação antes. Esse período que a gente instalou a publicidade, a gente conseguiu medir as velocidades dos veículos. E em vários pontos, atingindo 80 km por hora, 70, chegou até 95 km por hora. Isso onde, Leandro? Em todos os pontos estabelecidos. Mas a gente está falando só da Luciano das Neves ou das vias de um modo geral? Não, de todas as vias que foram implementados os equipamentos. Uhum. Eu tenho um outro ouvinte aqui, o Franco, por exemplo, que ele diz o seguinte: por que não a instalação de faixas elevadas? Então, faixa elevada, ela não serve para a redução de velocidade. Como não? Não.
A faixa elevada ela é única e exclusivamente para acessibilidade. Então é para o pedestre que ele tem a acessibilidade ali. Se você for identificar em alguns pontos em Vila Velha, existe uma lombada antes de uma faixa elevada. Ou tem um cruzamento, ou tem um semáforo. Em algumas avenidas já tem isso estabelecido aí no município. Mas o veículo ele reduz a velocidade para poder atravessar Mas- essa faixa elevada. Mas não serve para isso. Não Isso serve? está no manual. Isso está no manual de sinalização de trânsito. Entendido. Uma outra observação aqui muito legal também é que buraco também causa acidente. E tem buraco sobrando na cidade. A gente tem feito, né? A prefeitura tem feito um trabalho aí de recapeamento, foram mais de 120 quilômetros, e tem feito, né? Investido em sinalização, tem feito alternativas. A gente sabe que período de chuvas, acontecem de terem buracos, mas através de ouvidoria, acredito que o munícipe ele pode fazer a reclamação e acredito que logo terá seu problema solucionado. Assim como as tampas de bueiro desniveladas também. É outra reclamação aqui de ouvinte. Sim, também através do 162 ele pode fazer a solicitação. E aí o problema é resolvido? Resolvido. A Que Débora... não depende do trânsito, né? Depende de outras secretarias. Sim. A Débora estava me perguntando como é que foi o período educativo de vocês. Nós fizemos campanhas educativas através do setor aqui de educação para o trânsito e o pessoal estava elogiando bastante nos pontos, né? A gente teve até um feedback aqui sobre essa situação e nós vamos continuar nos próximos dias. Como assim, educativo? Mas já não está multando? Não, educativo de conscientização. A gente fez um trabalho prévio e vai continuar orientando as pessoas. Tá, mas não, a partir de agora, quem ultrapassar os 50 e os 60 é multado. Sim, a gente parte da prerrogativa de que a pessoa tem que andar no limite da via. Uhum. Não porque tem um radar, e sim por consciência. Então existe a sinalização, a R19 está lá em todas as vias do município, a sinalização R19, e o munícipe ele tem que andar, o condutor, né, ele tem que andar dentro da velocidade, dentro dos limites da velocidade. Não porque ele não pode deixar de cometer uma infração porque tem um guarda ou tem um radar. Ele tem que ter sua consciência para evitar qualquer tipo de acidente. Uma outra dúvida aqui, por que em um trecho da Luciano das Neves a velocidade é 60 e a outra é 50? Isso não vai confundir motorista, não? Não, é um trecho que a gente resolveu reduzir por conta do fluxo mesmo de veículos. Se o outro ouvinte, ele até notou que tem um fluxo maior após o terminal ali, né, o terminal de Vila Velha. Então, a gente preferiu reduzir antes um pouco da velocidade e depois aumentar, para não prejudicar o fluxo viário. Então, só para a gente se localizar, a de 50 ela está próxima ao terminal, é isso? Próximo do terminal. E a de 60 um pouco mais à frente. É do onde, Divino. Inclusive, a pessoa relatou aí um fluxo maior. Aí, para a gente não manter tudo 50 km por hora, a gente resolveu botar 60, né? Para que a pessoa consiga ter ter uma velocidade maior na via. Uhum, entendido. Eu tenho uma sugestão aqui do Hélio. A informação sobre a existência de monitoramento eletrônico, ela poderia estar ao lado do semáforo, porque aí quando a gente olha para o semáforo, a gente já se organiza. Mais uma vez, eu volto a falar, é uma informação pertinente, mas a pessoa ela tem que transitar na velocidade da via em todo o período. Não, eu entendi. O problema é que a velocidade da via num trecho é 50, no outro é 60. Ele tá pedindo que a identificação da velocidade ela seja melhor do que no poste, na calçada. O trecho está todo sinalizado conforme prevê o manual. O manual de sinalização, através da resolução 973, ele prevê, né, a distância que tem que estar sinalizado e está todo sinalizado, tanto a sinalização vertical quanto a horizontal.
Uhum. Tem uma pintura na via para orientar o motorista. Entendido. Vocês estão lá hoje? Estamos. Além da Luciano das Neves, quais são os outros pontos de fiscalização que começam a Olha, multar hoje? são 6 pontos de semáforo, né? E 5 pontos de semáforo e um ponto que não tem semáforo, só tem a faixa de pedestre. Então, nós temos a Luciano das Neves com a Saturnino Rangel Mauro, a Luciano das Neves com a Santa Leopoldina, que é próximo ali da prefeitura, a Luciano das Neves com a Europa, né, que é próximo do terminal, a Castelo Branco com a Antônia Taíde, que é próximo do convento, a Antônia Taíde com a Carioca, né, que é ali na descida da ponte, da terceira ponte, e na Estudante José Júlio de Souza com a Deolindo Perim. Essa aí é numa faixa, não é? Essa é numa faixa de pedestre. Ah, entendido. Aí tem a faixa e tem um radar? Isso, isso. É porque ali é só para controlar a velocidade, né? Isso não vai dar acidente, não, Leandro? Não, Não? não. Tá certo. E as pessoas que não respeitar o limite da via, passar por esses radares fora da velocidade estipulada, qual o valor da multa, aplicação de pontos, como é que é isso? Olha, é uma infração, ela pode ter os limites, né, de infração média, grave ou gravíssima. A média, ela é até 20% acima da velocidade permitida, né? Infração média, o valor R$ 130,16. A velocidade entre 20% e 50%, ela é uma infração grave, 5 pontos na carteira, né? E R$ 195,23 de valor. E acima de 50% é uma infração gravíssima, 7 pontos na carteira e o valor multiplicador, existe um valor multiplicador vezes 3, que é um valor de R$ 880, e ela além da suspensão da CNH. Aí, nos locais de semáforo, terão o avanço semafórico e a parada sobre a faixa de pedestre. O Uhum. avanço semafórico é uma infração gravíssima, e parar sobre faixa de pedestre na troca de sinal luminoso é a infração média. Ok. Leandro, eu te agradeço pela participação e pelas explicações, viu? Eu que agradeço, a gente fica à disposição.